Bem-vindos, iluminados, a um novo episódio do Pet Doccast. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, trabalho com doenças do trato urinário e eu já estou trabalhando no mercado há mais de 20 anos. Aqui no Pet Doc, a gente tem por objetivo trazer informações de qualidade para você, tutor, que quer saber cuidar do seu pet mais e melhor. Ao meu lado, professora doutora Rebeca Vac. Olá, pessoal! Como vocês estão? Daremos início, então, a mais um episódio do nosso Pet Doc, o nosso querido Pet Doc. E hoje eu tenho certeza que tem gente que tá com o coração disparado aqui do meu lado. Gente, olha só, não, vamos falar a verdade? Se a gente quer que os nossos pets vivam mais e melhor, e a gente sabe que uma pedra no sapato incomoda, pensa uma pedra no rim. Exatamente. E é com esta preocupação sobre essa preocupação que nós conversaremos hoje. Será que cães e gatos podem ter pedras nos rins? Doutora Patrícia Mosco, a nossa expert em nefrologia. Nós vamos entender isso, discorrer sobre isso, com a ajuda de um outro profissional maravilhoso. Eu não poderia falar sobre isso sozinha. E aí eu tenho o privilégio de trazer para vocês aqui, na nossa mesa do Pet Doc hoje, um ex-aluno, ex-orientado, ex-monitor, grande amigo e hoje um dos profissionais que eu mais admiro dentro da minha área de atuação. Ele fugiu um pouquinho da nefrologia e foi para urologia, porque ele gosta de cirurgia, sabia? E aí, ele teria que estar aqui conosco hoje. Professor, doutor Guilherme Campos. Que coisa mais gostosa ter você aqui e com licença, gente, meu filhinho! Seja bem-vindo, doutor Guilherme Campos. Muito obrigado, pelo convite. É uma grata, fica até sem palavras, de eu estar na frente de pessoas que eu admiro. Eu estava pensando, a gente se conhece já faz quase 14 anos, na frente de vocês eu estava sentado numa carteira, aprendendo com vocês e hoje tá aqui é uma grande honra, Tanto que vai ser até difícil não chamar vocês de profs, Eu vou tentar não chamar, Mas quero agradecer o convite pra gente falar desse assunto que tá tanto na nossa rotina, É verdade. Gui, é uma alegria ter você aqui e mais do que isso, é uma alegria ver a tua trajetória. E, gente, o Guilherme não queria saber nada disso, não. Ele queria ser ortopedista. É verdade. Ele bateu na minha porta e disse, prof, o professor que ia me orientar não vai mais poder me orientar. Você me ajuda? Bem desse jeito. E aí não teve jeito, gente. Eu encantei esse menino, trouxe ele para a área e hoje ele é um cirurgião de mão cheia, professor, doutor. E é uma alegria mesmo, Gui, ter você aqui. Meu querido, mas aqui é o seguinte. Hoje a gente quer falar de pedra. E pedra no trato urinário. E quando a gente começa a brincadeira, e fala de pedra no rim, na verdade, como a luz do conhecimento, a gente tem que esclarecer para os nossos iluminados em casa que na medicina veterinária não é só isso e talvez não seja bem assim. Vamos começar do comecinho? Primeiro, o que é um cálculo urinário? Muita gente fala que é uma pedrinha, Uma pedrinha ali dentro do trato urinário. Ela pode estar localizada tanto dentro do rim, dentro do ureter, dentro da bexiga, da uretra, pode estar em todos esses caminhos. Mas ele é nada mais que um aglomerado de compostos que o organismo excreta, Uma das pedrinhas é disso, ou ela pode ser causada por um aglomerado, por exemplo, de infecção, Que a gente vai discutir ao longo hoje aí do nosso podcast, Então, por conta disso, vários cristais se formam e acabam juntando e formando essa pedrinha que incomoda muito os nossos pets, Guilherme, e nessas localizações anatômicas do trato urinário, aonde é mais comum se encontrar essas pedrinhas, esses cálculos? Tem algum lugar? Tem. Ou tanto faz em termos de prevalência nas regiões? Tem sim. Nos cães a gente vê uma maior observação das pedrinhas na bexiga, E já nos gatos a gente está vendo uma maior observação nos rins.
Cada vez mais a gente está vendo nos rins as pedrinhas se formando dos felinos. E elas se preocupam mais do que na bexiga dos cães. Gui, eu achei bem interessante, procurando alguns dados, né, epidemiológicos para trazer, porque a gente gosta de dar números, porque números impressionam, né? Sim. Então a E gente falam a gosta verdade. muito de... Exato, contam verdades, né? Então a gente quis trazer um pouquinho, tava pesquisando, e aí eu vi um dado super curioso, que dizia o seguinte, que dentro, né, de todos os cálculos analisados num centro de análise de cálculos, e a gente sabe qual é, em Sim. Minnesota, nos Estados Sim. Unidos, né? De todos os cálculos analisados ao longo de 2 décadas, 97% são cálculos da bexiga. Agora, vamos esclarecer por que disso? Bicho só tem cálculo na bexiga? Você acabou de dizer que no cão, geralmente sim, no gato não é bem assim. Mas por que a gente tem tanto cálculo na bexiga na veterinária? Por conta deles andarem 4 patinhas, né? Então, por conta da posição anatômica deles, a uretra deles, a bexiga deles, eles ficam na horizontal, né? Isso favorece com que a gente tenha acúmulo de cálculos em uma porção ali da bexiga, né? Diferente de nós humanos que estamos andando sempre em posição bípede, né? Então a nossa uretra ela fica voltada para o centro da gravidade, né? Então os cálculos favorecem a descida, né? Pela nossa uretra. Já em cães e gatos, por conta que a bexiga deles fica deitada, né? Ela acumula ali nessa região e acaba tendo essa predisposição maior do que nos outros animais, em nós humanos, né? Então a gente vê mais cálculos na bexiga por conta disso. O cálculo até pode formar no rim, desce e acaba ficando preso na bexiga e vai crescendo. Crescendo. E tem cálculos gigantescos, né? Tem. O maior que eu já tirei foi de 500 gramas. Jesus amado. gramas. Jura, Gui? São pedras de rio. Gente, Quando eu vejo esses cálculos saindo dos centros cirúrgicos, a primeira coisa que a gente lembra são aquelas pedrinhas de rio. E é engraçado que esse caso, ele foi um caso que a gente pegou durante a residência, né? Que a tutora não sabia, porque ela era uma cocker extremamente livre. Ela vivia numa chácara, vida de cachorro mesmo. Ia pro rio, né? E aí foi num banho em tosa que foi descoberto, né? Então, quando foi... Porque pensa, o cocker com aquelas saias enormes, né? A tutora não via como que estava a cor da urina, que é importante, como o aspecto da urina, o cheiro da urina. Ela urinava na grama, né? Até que um dia ela foi, né? Foi fazer a tosa, e aí foi descoberto durante a tose. Daí, pensei, era o tamanho da bexiga dela, era o cálculo. Imagina o quanto que é. Que ela 500 sofreu, gramas. Né? Bom, então eu queria saber como que eu posso suspeitar no meu cachorro que ele possa ter uma pedra ou várias pedras na bexiga. Quais são os sinais clínicos, doutores? Normalmente, esses eles chegam para nós, né, no consultório com disúria, né, dificuldade de urinar, dor ao urinar, né? Então, é um animalzinho que ele vai por exemplo, se for um gatinho, ele vai na caixinha de areia, ele fica parado lá por muito tempo e o xixi sai um pouquinho. E os cães também, no tapetinho, né? Então, eles tentam urinar, você vê que fica um tempão naquela posição e ele não urina, sai gotinhas. Ou ele pode fazer demarcações aos poucos, né? Ele faz umas gotinhas ali, depois ele para, depois ele anda mais uns 2 metros, faz de novo, tá? Não chega a ser uma incontinência, mas ele vai fazendo as pocinhas de urina. Pode aparecer também sangue, né, na urina, também é bem comum no tapete ficar vermelho, a areia dos gatinhos, aquelas que aparecem mais também, fica vermelha, né? E também o odor da urina é uma coisa que os tutores reclamam bastante, né? Um odor bem, bem fétido. Gui, eu acho que nesse momento talvez seja importante a gente esclarecer uma informação que causa confusão nos tutores e até em alguns veterinários, né? Porque os sinais clínicos, como você falou, né? Faz um pouquinho, levanta, faz mais um pouquinho, levanta, que a gente chama de urgência urinária, né? Ou polaciúria, do não conseguir ficar muito tempo na posição, né? Sim. Esses são sinais de dor ao urinar. E a dor vem da inflamação. Então, olha só, pessoal, agora é um detalhe importante, basiquíssimo, mas muito importante para vocês entenderem. Uma coisa é inflamação, outra é infecção.
né? Então, inflamação é uma resposta do corpo a uma agressão sofrida. Infecção é quando um agente infeccioso ataca esse corpo e provoca uma lesão. Então, por isso, via de regra, quando a gente tem infecção, a gente tem inflamação junto, né? E essa infecção pode ser bacteriana, viral, fúngica, enfim. E a agressão que provoca inflamação não é só isso. A agressão cirúrgica, a agressão do cálculo, a agressão de um trauma, né? Tudo que for provocar uma lesão, o corpo vai reagir inflamando. E a inflamação, ela é importante para corrigir o problema, limpar aquela lesão, aquele local lesionado e promover cicatrização. A inflamação é importante, Super né? Ela é importante, importante pro organismo, né? Moderada, né? Sim. Porque quando ela tá muito exacerbada, provoca mais dor, provoca retardo na melhora, mas ela é importante, né? E por que eu puxei isso, Gui? Porque os sinais clínicos de infecção urinária e de pedra no trato urinário, eles são exatamente os mesmos. Sim. E aí tem um detalhe muito importante da gente passar, né, Gui? Bastante. Nos cães... Posso soltar já? Por favor. Nos cães, metade deles, presta atenção, metade deles apresentam cálculo na bexiga por causa de infecção bacteriana. E por que esse dado é importante? Porque quando a gente vê sangue na urina, não significa que é infecção, mas pode ser. Sim. E no gato, a chance de ser infecção é bem menor. Os cálculos, via de regra, não têm correlação com infecção, mas a gente precisa descartar a infecção de qualquer forma. Então, quando vê sangue na urina, não é para sair dando antibiótico. Por favor. Exatamente. Por favor. E qual é a forma de eu entender, o veterinário que está atendendo o meu cachorro, o meu gato, entender se tem infecção associada ou não àquele processo inflamatório, aquele desconforto do meu pet que tá indo toda hora, como a mulher, né? Quem é a mulher aí tá nos ouvindo sabe do que a gente tá falando. Meu Deus. Toda mulher já teve uma cistite na vida, eu imagino. Para mim, Rebeca, a melhor descrição que eu já ouvi na minha vida, né? Quem é mulher, a gente fala mulher porque mulher tem mais infecção, né? Com mais frequência do que homem. Mas a melhor definição é a sensação de você estar urinando bolas de fogo. Então imagine, isso é terrível. Sai uma bolinha de fogo, você quer que saia outra? Queima. Não, você segura. E daí você segura, mas você tá com vontade de fazer xixi. Aí imagine o gatinho, imagine o cão segurando, aí a vontade tá lá porque a bexiga tá cheia. Aí você deixa passar uma gotinha, mais uma bola de fogo. E é por isso que eles fazem a polaciúria, né? Sim. A urgência. Faz um pouquinho, levanta, faz um pouquinho. Levanta, faz um pouquinho, Exato. Levanta. Porque a sensação é de estar urinando bolas de fogo. E como que a gente, então, investiga e descobre se tudo essas bolas de fogo, essa sensação, esse desconforto, essa urina com sangue, né, essa urina gotejada em várias vezes ao dia, com desconforto, tem relação com infecção ou não? E por que a gente está falando isso, pessoal? Porque não se pode utilizar antibiótico de maneira desgovernada, sem ter a convicção de que ali naquele quadro clínico do paciente, independente se ele é urinário ou não é, existe um foco de infecção. Não pode ser de forma empírica a utilização do antibiótico. Exato. Então, como que a gente faz? O que o veterinário tem que fazer com o meu cachorro, com o meu gato, para descobrir se tem ou não infecção naquele trato urinário? Eu acho que a primeira parte importante é levar no veterinário. Exatamente. Né? Começa por aí, começa né, por aí. Não dá pra ir no balcão da farmácia, comprar remédio, usar aquele antibiótico que às vezes sobrou de tempos atrás, né? Não pode fazer isso, porque essa infecção pode ter uma outra causa dessa vez. Então, o veterinário tem que avaliar. Acho que é a primeira parte importante. O veterinário vai fazer exames de imagem, então vai fazer ecografia abdominal, radiografia abdominal, mas um exame que é muito importante, às vezes é esquecido, é o exame de urinálise, o exame de avaliação da urina, né? Então, junto com cultura e antibiograma. É muito importante. Na medicina, eles fazem sempre urinálise com cultura e antibiograma. É padrão, né? E aí, o veterinário vai indicar, porque tem algumas regrinhas importantes para coletar
essa urina, não pode ser em qualquer momento do dia, né? Tem que ser com a bexiga cheia, esse animal tem que estar em jejum hídrico, né? Às vezes tem que ser a primeira urina da manhã, né? E ele vai indicar a melhor forma, sendo que uma das principais formas é coleta pelo ultrassom mesmo, guiado pelo ultrassom. Gui, é muito importante que a gente não esqueça do exame de urina. Sim. E aí, assim, uma das situações que a gente se depara muito no consultório é que, uma vez que eles têm essa urgência, né? Agacha, faz um pouquinho, agacha, faz um pouquinho. É bem comum, nesse momento super crítico, o paciente não ter urina na bexiga para a gente coletar para fazer a cultura. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente dá o antibiótico ou será que a gente faz um analgésico, um anti-inflamatório? Que essas bolinhas de fogo doem, né? Com certeza dói. Eles reclamam menos do que nós humanos, eles aguentam muito mais dor que nós, né? Mas a analgesia é extremamente importante, né? Então, entrar com analgésico, o exame de sangue também vai ajudar, ver se esse rim não está sofrendo, né? Se a creatinina e a ureia não estão aumentadas. Para a gente entrar com anti-inflamatórios, né? E a gente espera esse animal concentrar a urina, né? Que vai demorar ali 4 a 6 horas, às vezes mantém esse animal internado, concentra a urina em 4 ou 6 horas e aí coleta a urina para já iniciar o antibiótico, né? A gente tem alguns métodos que são antibióticos mais eficazes do que o normal, porque às vezes a cultura antibiograma demora uns dias para sair, né? Mas a gente pode entrar com o antibiótico depois do exame. Depois que viu que tem bactéria. Exatamente. Né? Fez a urinálise, viu que tem bactéria, a urinálise sai na hora. Viu que tem bactéria, faz cultura antibiograma e entra com antibiótico. Gui, e olha só que interessante um dado que eu encontrei na literatura, que eu acho que é bem importante a gente passar para os nossos iluminados. A incidência de cálculos urinários na clínica de pequenos cães e gatos é de 25%. O que isso quer dizer? De cada 4 animais atendidos num hospital veterinário, em algum momento da vida, vai ter uma pedra no trato urinário. Caraca. Seja no rim, seja no ureter, seja na bexiga, seja na uretra. E aí, nesse momento, talvez seja a hora mais crítica da gente separar cães de gatos. Sim. Porque a abordagem inicial, né? Os sinais clínicos são muito parecidos. A abordagem inicial do ultrassom, exame de urina. Beleza, a gente contou e a gente falou, inclusive, você comentou, da importância de a gente avaliar se o rim não está sofrendo com esse processo. Mas o local, o tipo de cálculo que acontece, tem diferença entre as espécies. Vamos começar a pontuar essas diferenças? Sim. E você sabe que eu gosto de trazer o humano também, né? Sim. Vamos trazer essas 3 espécies para o pessoal de casa entender bem certinho, Gui? Vamos sim, prof. A gente tem, né, uma grande diferença, né, ali da prevalência. Isso ao longo dos anos, com os estudos, foram vistos que esses cálculos começaram a aumentar um pouquinho mais, a incidência, principalmente nos felinos, que eu acredito que os felinos eles vão passar a população dos cães, então é importante a gente diferenciar que o gato não é um cão pequeno, né? Acho que isso é importante, eles têm suas diferenças, né? Inclusive já passaram especialistas de felinos por aqui, né? Para comentar um pouquinho com vocês. Então, a gente tem, né, nos cães, né, uma grande prevalência do cálculo por estruvita, né, que é um cálculo por infecção, né? E nos gatos por oxalato de cálcio, tá? Então, são essas nos cães e gatos são as que são mais prevalentes. Em seres humanos, os cálculos à base de cálcio, principalmente o oxalato de cálcio, e os cálculos de ácido úrico. Sim, né? Então, nos humanos, a forma de prevenção, ela não difere muito de um tipo e de outro, mas existe a necessidade de se investigar qual é o tipo de cálculo e se existe alguma outra doença subjacente para fazer um protocolo de prevenção adequado. E aí é que entra, nesse momento, um ponto extremamente importante, que é de que vi pedra, o que é que eu faço? Né? Quando você faz a retirada da pedra... Eu diagnostiquei a pedra. Qual é o primeiro passo que eu vou fazer? Então, o meu gato tá lá na posição para fazer xixi gotejando. Levei, fizemos o exame de imagem e vi que existe uma pedra no meio do caminho. E agora? Né? Então, é muito comum, né? Eu como cirurgião, eu sempre falo assim, eu adoro, brincando, né? Cortar e costurar, né? Acho que eu treinei muito para isso, né? Mas
a maioria das pedras, elas vão acabar, dos cálculos, elas vão acabar sendo cirúrgicos, mas a gente pode tentar o tratamento clínico antes, né? Então, eu acho que o tratamento da dor ali é muito importante. Acho que é legal de comentar algumas mulheres que tiveram cálculos, por exemplo, cálculos renais, e foram mães também por parto normal, né? Elas falaram que elas preferem ter uns 10 filhos do que ter um cálculo renal antes, né? Então, acho que só reforçando a questão da dor antes, né? Mas quando a gente tem um paciente com um cálculo, né? Então, a gente tem que acompanhar esse paciente para ver se o tratamento clínico adianta, né? Mas se esse cálculo estiver provocando obstrução, não estiver diminuindo, esse paciente tiver com muita dor mesmo com o tratamento clínico, aí é cirúrgico. Aí é cirúrgico. E vocês comentaram, então, que são 2 tipos de cálculo, principalmente. Estruvita, né, decomposição, e oxalato de cálcio. Sim. Algum deles existe uma possibilidade maior de se ter sucesso no tratamento clínico? Explica um pouquinho lá para o nosso pessoal sobre isso. Gui, começo e você preparo para você, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Olha só. Em cães e em gatos, existem mais de 10 tipos de composição de cálculos diferentes. Só que existem 2 mais prevalentes, 2 tipos mais prevalentes. Um deles é o estruvita, que é o nome, para ficar mais fácil da gente chamar, do fosfato magnesiano amoníaco. Isso quer dizer que tem amônia, tem fósforo e tem magnésio na urina em excesso. Mas, além do estruvita, e ali ó, juntinho, né, dividindo casuística, existe o oxalato de cálcio. Em cães, o estruvita, via de regra, está relacionado à infecção. Então, tem bactéria, faz estruvita. Qual é o melhor ponto e o mais importante? O estruvita é passível de dissolução. Ou seja, se eu entrar com um antibiótico, aumentar a quantidade de água e regular a quantidade de fósforo, magnésio e amônia na dieta, eu dissolvo o cálculo. E assim como ele se forma muito rápido, e muito rápido é 15 dias, ele também se dissolve muito rápido. E em até 30 dias, pode ser que o cálculo não exista mais e não seja necessária intervenção cirúrgica. Então esse é um ponto muito importante, né, Gui? Não é porque tem pedra que tem que ir para a cirurgia. Sim. Não é isso. E é porque tem pedra que tem que obrigatoriamente ir para ração específica? Perfeito. Então, olha só. Nos gatos, a prevalência é o oxalato de cálcio, e nos gatos é mais comum a gente ver cálculos lá em cima, lá no rim. E aí, olha só, para o cálculo se formar, existem fatores predisponentes, e a gente sempre brincou isso em aula, né, Gui? Eu sempre comparei em sala de aula com um banquinho de 3 pernas. Quais são essas 3 pernas, Gui? Você lembra? Assim, a gente tem um paciente que tem uma alta concentração urinária, né? Então, é um paciente que ele não tem, ele não urina muito, né? E isso a gente pode alavancar várias causas, né? Então, às vezes, falta de... às vezes é aquele pacientinho que fica... Aquele animalzinho que fica o dia inteiro trancado no apartamento esperando o tutor para passear uma vez por dia. Que ele só faz xixi no passeio, né, Gui? Só, Isso porque é o tutor... comum. E assim, o tutor às vezes briga com ele se ele faz xixi em casa. E sendo que às vezes é levado uma vez só. Então esse paciente ele fica retendo ali aquela urina o dia inteiro, né, na bexiga. E isso favorece que os cristais se juntem e formem cálculos. Porque daí a urina fica super concentrada. Vide nós quando ficamos horas sem fazer xixi por algum motivo, e quando a gente vai fazer xixi, é aquele xixi amarelo com cheiro mais forte. Sim, né? Porque sim. ele tem alta concentração de várias substâncias, inclusive dos cristais. Aqui, na verdade, a gente acabou misturando 2 fatores, né? Sim. Um deles é o tempo de ficar retendo o xixi. Então, água parada. Né? Água parada precipita, e lembra que a bexiga é mais baixa do que a uretra, tá na horizontal, o doutor Guilherme falou isso no comecinho, precipita e fica lá esse monte de cristalzinho embaixo na bexiga. Decantando. Decantando. Exatamente. Então, esse é um fator. Tempo. O segundo é pouca água, né, Gui? Sim. Né? E eu até faço uma comparação sempre quando eu vou dar aula, eu falo com a cachorrinha dos meus pais, né? A cachorra dos meus pais é obesa, né? Por conta deles mesmos, eu brinco, né? Porque santo de casa
né? Não faz milagre, eu já falei 1000 vezes pra ele, mas eles têm as açõezinhas lá, os petiscos que dão, né? Enfim, ela tem hiperadreno, mas não é o assunto agora. Pensa só, ele dorme no quarto dos meus pais. E antes o pote de água ficava no andar de baixo de casa. Você acha que a Mel, 3 horas da manhã com sede, vai descer pra tomar água? Não desce de jeito nenhum. Então, às vezes, os animais têm aquele potinho de água lá na lavanderia, longe de onde eles dormem, porque eles gostam de dormir com os tutores, né? Eles não vão beber água. Então, o animal beber pouca água, né? Ele é um fator muito importante para a formação de cálculos. O que eu recomendo normalmente para os tutores, para os meus alunos? Esse animal ele tem que estar andando e ele vê um pote de água. Ele fala, opa, tenho que beber água. Né? Então é importante ofertar para eles o pote de água, o recomendado, um a cada cômodo, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas tem que aumentar a oferta de potes de água de acordo com o número de cômodos da casa, senão eles não vão beber água. E é mais importante quando a gente fala de gatos ainda, né? Que o gato mais ainda, porque às vezes o pote influencia do jeito que ele vai beber. Às vezes a fonte ele não gosta, né? Tem que descobrir o jeito deles tomarem água, né? Então os cães gostam muito de algumas frutas, então melancia, chuchu. Às vezes o animal não toma muita água, né? Então, essas frutas, elas ajudam, né? Esses vegetais ajudam. E também, para os gatos, é muito importante o sachê. Muito importante o sachê para eles beberem essa água e sempre estar lavando o trato urinário. Ou comer água. Os comer cães água. o comer água. Os cães que fazem uso de alimentação natural também tendem a beber menos água. Sim. E aí pode não ser um motivo de tamanha preocupação aí na sua casa, porque Visto, parte da água está sendo ingerida No alimento. no alimento. Sim. Exato. Como o gato que come o sachê. Né? Então, um pilar. Eu tô construindo raciocínio para falar sobre a dieta, tá? Então, um pilar é pouca água. Sim. O segundo pilar é muito tempo segurando o xixi. E o terceiro pilar é o excesso de mineral na urina. Sim. E aí, Rê, é que vem um ponto super importante. Tanto para quem é veterinário que nos escuta, quanto para quem é tutor e vive isso. Excesso de mineral na urina não vem só porque eu como uma dieta inadequada. Excesso de mineral na urina pode vir por diversas doenças. E pasmem, doença renal, doença gastrointestinal, doença hepática, doença endócrina, doença respiratória. Olha que coisa maluca. Às vezes até falando um pouquinho da especialidade da professora Rebeca, né? Então, às vezes até animal que tem doença periodontal pode ser a causa de um cálculo. Pode ser a causa de um cálculo, né? Então, a gente sempre tem que pesquisar o porquê que ele está formando. As doenças de reabsorção, né? Eu sempre veio muito com... que a professora Mosco ensinava para nós, né? O rim nunca é o culpado, né? Dessa formação de cálculos, né? Da bexiga, né? Tem alguma coisa a mais que tem que ser pesquisada. Naquele organismo, no desenvolvimento de doença que está acontecendo. Porque é normal chegar para os veterinários, muitos casos chegam para nós na rotina nefro, um paciente que passou por 3, 4 cirurgias. Isso que eu ia falar, Gui. Aí você atende, porque diagnosticar cálculo é fácil. Sim. Você faz simples. o diagnóstico do cálculo, chama o cirurgião vai lá, resolve, mas e aí? Depois de se resolver cirurgicamente casos, tem a indicação naquele momento. Quais são as medidas que serão adotadas para prevenir um novo acúmulo? Perfeito. Então, acho que aí é o ponto, né, Gui? É o ponto principal. Então, o primeiro é fazer o diagnóstico e dar conforto ao paciente. Sim. Se meu paciente está confortável, eu vou tomar as medidas necessárias para entender se eu tenho possibilidade de dissolução ou não. Se eu tenho possibilidade de dissolução, eu vou aguardar o procedimento cirúrgico. Sim. Agora, se eu não tenho possibilidade de dissolução, eu vou avaliar a necessidade de cirurgia nesse momento. Sim. E aí, essa história se estanca por aqui? Não para por aí, né? De jeito nenhum. A gente tem que... O cirurgião ele não pode pegar aquele cálculo e dar para o tutor levar para casa. Ele não pode pegar esse cálculo e jogar no lixo. Esse cálculo tem que ir para análise, né? Então, a gente tem que ver qual a composição desse cálculo. Porque a gente pode tranquilamente ter um cálculo por oxalato de cálcio ou por estrovita, né? Só que a gente tem que saber... às vezes pode ser até cálculos mistos, né?
Mas a análise do cálculo ela é importante, não só para determinar o tipo, mas o núcleo. O núcleo de cálculo é muito importante porque é onde tudo se inicia, né? É a origem. Então, essa análise tem que ser mandada para o laboratório, tá? Para gente determinar qual é o tipo de mineral que esse animal está tendo um excesso ali no organismo, para a gente direcionar o melhor tratamento, para que ele não forme mais cálculos. Assim, ó, eu adoro operar, igual eu falei, eu adoro operar, mas eu adoro que esse animal não volte mais para operar. Não volte mais para operar. É porque é um paciente que vai passar por dor, tutor com todo o desgaste financeiro e emocional, né? Então, ele tem que receber o tratamento e o tratamento só é descoberto com análise do cálculo. Com análise do cálculo, para a gente direcionar. Porque se a gente direciona o tratamento errado, esse paciente pode formar cálculos pelo tratamento errado. Exato. Né? Esse tratamento, então, Gui, é o tratamento de prevenção. Prevenção. É isso? Sim. É o de preventivo, né? Para aquele é o principal manejo, né? A gente tem que parar com a medicina veterinária de curativa e tem que se partir para preventiva, né? Então, a primeira coisa, acho que o primeiro método de prevenção, então, como a gente aprendeu nos 3 pilares, né? Os 2 principais métodos é fazer o animal beber muita água e ele ter uma alta frequência miccional. Então, levar ele a urinar, ter mais caixinhas de areia para ele espalhar pela casa, tapetinho. Então, esses 2 pilares já evitam muita formação de cálculos, né? E o terceiro é quando a gente descobre o porquê que esses cálculos estão formando. E a gente vai direcionar. Ele está formando porque ele tem um excesso de cálcio no organismo? Vamos descobrir o porquê que ele está formando. Aí é uma doença endócrina, uma doença gastrointestinal, pra gente tratar ele e não formar mais. Uma doença oral. Uma doença oral, né? Tem muito respiratória. É muito engraçado, porque eu peguei alguns primeiros casos contigo, o paciente com cálculo e ela mandava pra ele fazer limpeza de boca, né? Eu, quando era aluno, eu falava, mas o que tem correlação, né? E aí era engraçado, porque a gente mandava para fazer a profilaxia e aí o paciente, a gente dissolvia o cálculo e nunca mais tinha, porque era causado pela doença da boca. Então tem que descobrir a causa base para a gente tratar, para esse animal nunca mais formar. Deixa eu dividir com o pessoal que está em casa um dos meus casos mais curiosos, que era um gatinho pedregulhão, né? E esse gatinho a gente descobriu que a causa era respiratória. Nossa. Porque ele tinha a narina bem fechadinha. Lembra desse caso? Lembro. A narina bem fechadinha. Então, era um gato que não conseguia respirar normalmente. Então, ele segurava no corpo muito gás carbônico. Porque não conseguia fazer a respiração normal. E isso deixava o sangue ácido. E o sangue ácido desvia cálcio do osso para o trato urinário. Sim. E aí vai excesso de cálcio para o trato urinário, formando pedra no rim. Esse gato foi curado depois que a gente fez uma rinoplastia. Ai, que lindo isso, né? Olha que coisa linda. É maravilhoso. A gente tem que olhar pro animal, né? Muitas das vezes, a formação do cálculo. Não olhar só pra bexiga e pro cálculo em si. Tem que avaliar ele inteiro. Então, vocês falaram que normalmente, quando se tem uma pedra no meio do caminho, precisa se investigar a causa dessa pedra. Mas eu já escutei falar também, e já presenciei, que existem algumas raças que são predispostas. Faz sentido isso? Vocês podem explicar um pouquinho para mim e para os nossos ouvintes? Perfeito. Uma das raças que é mais comum quando a gente veterinário é meio louco, né? A gente tá passando pela rua, a gente começa a olhar e falar que esse animal tem isso, né? Porque tem algumas raças que são predispostas a tal doença, né? Os dálmatas, eles são os animais que podem provocar alguns cálculos, né? Cálculos de urato, né? Os terra-novas também, né? Tem alguns cálculos que podem formar. E os shih tzus, malteses, eles têm uma doença que está cada vez mais comum aparecendo, que também pode formar cálculos, né? Que é o puxante, né? Então, esses cálculos podem começar a aparecer. E isso é super interessante, porque é comum, né, no nosso consultório. Sim. O paciente vem com cálculo na bexiga e a gente manda investigar a doença no fígado. Sim. Os tutores ficam confusos, ou faz um teste genético, como no caso do dálmata, né? Se a gente não tem a pedra já comprovando que é isso, né? Então, a gente se passa de louco, às vezes, dentro do consultório. Passa. Tem que deixar bem claro pro tutor, né, que o problema não é a pedra, é a doença que tá formando a pedra. A pedra, na verdade, é a consequência de algo. E, infelizmente, é da genética do animal. Né? Então a gente tem que fazer esse manejo, né? E descobrir se é a genética mesmo que está causando. E às vezes a gente requer alguns exames mais específicos. Exato. Ô Gui,
E olha só que importante a gente comentar agora, eu quero que você puxe esse raciocínio junto comigo, tá? A gente falou em, primeiro, saber se existe infecção ou não, se é cálculo ou não, a localização dele, fazer a diferenciação entre cães e gatos, a importância de analisar o cálculo para saber como trabalhar preventivamente. E eu acho que é justamente aí que eu quero jogar a luz agora, né? Entre descobrir o cálculo, ter o cálculo na mão, mandar para análise, estabelecer um protocolo preventivo adequado, a gente sabe que existe um tempo. E muitas vezes, se o cão ou se o gato não expelem essa pedra sozinhos, a gente precisa fazer a remoção dessa pedra, né? E via de regra acaba sendo cirúrgica. Mas não necessariamente, certo? Sim. Existe alguma forma de eu tirar a pedra que não seja cirúrgica? No nosso caso, né, a gente queria ter algumas opções que tem nos humanos, né? Então, nos humanos é feito muito a litotripsia, né, que é com ondas de choque, né, ou que vem por fora, elas quebram essas pedrinhas, né, ou eles entram por dentro da uretra e vão lá um laser e quebram a pedra, né? Infelizmente, na veterinária, a gente não tem essa opção ainda. Tem gente tentando estudar e eu torço muito para esse momento que chegue, né? Mas se a gente não consegue dissolver essas pedras e esse animal expulse, a opção acaba sendo a cirúrgica, né? A gente, na verdade, tem uma limitação técnica, né, Gui? Não que o aparelho não esteja disponível, sim, não que a gente não ressaltar. tenha acesso a isso. Tem até alguns centros que já estão tentando disponibilizar, mas depende do tamanho do animal, se é macho ou se é fêmea, né? Sim. Porque a sonda urinária que entra, ela tem que ser muito pequenininha e ela tem que ser muito flexível para não machucar. Então, é por isso que a gente tem uma limitação grande, né? Sim. E outra coisa, imagine que o laser entra no ser humano pela uretra, passa a bexiga, sobe no ureter, vai lá no rim. Sim. Bombardear o cálculo lá no rim, lá em cima. Imagine o tamanho do canalzinho, que é a ureter, que liga rim à bexiga, num gato. Ele tem em torno de 0,5 milímetro. 0,5 milímetro. Então pega a régua lá em casa, né? Pega 1 milímetro e mede metade. Aquilo é o tamanho do ureter de um gato. É tamanho. Então não passa nada, né? Passa urina, que é o que tem que passar, né? Então é muito difícil ainda avançar. E normalmente os animais que têm cálculos, eles são os pequenos, né? Os gatos ou os cães de pequeno porte, né? Porque o grande ele joga fora na grande maioria das vezes, né? Isso é um dado interessante também, Gui. Naquele estudo que eu citei agora há pouco, né, no episódio, existe a separação da prevalência por porte. Então, a prevalência de cálculos nos animais de pequeno porte é de quase 37%. Então, de cada 10 animais, quase 4 animais de porte pequeno vão ter cálculo em algum momento na vida. Não significa, deixa eu interromper um pouquinho. Ter cálculo, me corrijam se eu estiver errada, não significa que ele vai ter sinais clínicos decorrentes da presença desse cálculo. Exato. Sim. Então, não significa que de cada 10 animais, 4 vão urinar com sangue, vão ter disúria, vão ter dor para urinar, vão urinar várias vezes ao longo do dia, certo? Certo. Né? Então, ter cálculo não é igual ao sinal clínico, mas há uma tendência de se tem ali a pedra no meio do caminho, que os sinais, eles aparecem. É muito comum, né, Gui, a gente ter esse diagnóstico como um achado, né? Sim, várias vezes. Exatamente. Várias vezes, num check-up. Vai fazer um check-up, que hoje, né, ainda bem existe esse cuidado, e de repente tá lá, e aí sempre vem aquela dorzinha no coração, puxa, tem lá aquela pedra, será que meu animal tinha dor, ou tem desconforto, porque eles não falam, às vezes como vocês comentaram, faz xixi na grama, faz xixi no passeio, então às vezes ele até tem um desconforto, não chega a ter a polaquiúria, que é essa urina várias vezes ao dia em pequenininha quantidade, e é difícil de perceber o quanto aquilo está incomodando. Talvez a percepção ela vem quando aquilo incomoda muito. Exato. Sim, e aí normalmente isso já é crônico.
né? Já tem algum tempo que esse animal tem isso, né? Então, o cálculo para sulfito chega a se formar em 15 dias, né? Mas tem animais que já estão lá com esses cálculos já há meses, né? E agora eles estão apresentando alteração. Né? Nós humanos, qualquer dorzinha que dá, a gente já reclama. Além deles aguentarem mais dor do que a gente, eles não reclamam tanto quanto a gente. É difícil a gente captar essa reclamatória, né? Exato. Gui, uma pergunta muito comum, né? Chega lá no consultório pra gente um tutor desesperado, porque nem sabia que a pedra existia e de repente foi para o ultrassom, a pedra foi encontrada e o tutor chega pra gente e diz: e agora, doutora? Pedra no rim. A gente vai fazer a litotripsia. Primeira coisa que a gente fala: olha, existe limitação de técnica. Então vai para cirurgia tirar? Não vai, né? Então, assim, eu ainda quero chegar um dia e falar: vamos para a litotripsia. Acho que esse é meu sonho, né? Mas tem muita gente que já chega: não, vamos ter que tirar essa pedra do rim, né? Quantas pessoas vivem com pedrinhas no rim? Inclusive, a minha noiva tem pedrinha no rim, as duas têm nome. Né? Porque elas andam com as pedrinhas no rim não causam nada para ela. Ela é acompanhada por um nefrologista para que essas pedrinhas não cresçam, tá? Quando que a gente vai entrar para cirurgia ou tentar um tratamento clínico um pouquinho mais nesses pacientes? Quando elas começam a dar problemas, né? Quando elas obstruem o ureter ou começam a causar infecção, né? E aí a gente... ou quando estão causando muita dor nesse paciente, daí a gente talvez tenha que pensar em cirurgia, tá? Mas se essas pedrinhas estiverem lá dentro não causando nada, é acompanhamento com o nefrologista. Eu falo que é um casamento. É um casamento, você vai casar com esse tutor, com o animalzinho pro resto da vida, né? Com o tempo que ele dure ali, para que essa pedrinha, ela não caia ali no ureter e cause maior problema. Mas agora eu quero chamar a atenção para o que é problema, de verdade, o que é risco à vida. Sim. O que pode ser uma pedrinha que nunca vai incomodar e de repente se transforma num caso de urgência com risco à vida. Isso pode acontecer? Pode acontecer bastante, né? Porque é pela urina que é eliminado alguns compostos do organismo, né? Pela urina que é eliminado o potássio em excesso do organismo. E o potássio, quando ele não é eliminado pela urina, ele acumula no organismo e aí ele pode trazer consequências cardiológicas para esse paciente. Né? E aí é quando a gente tem que intervir de forma emergencial nesse paciente. De forma emergencial. É quando a pedra para. Sim. E aí, José? Obstrui, né? Então, interrompe o fluxo de eliminação da urina. Sim. E a urina, ela nada mais é do que um líquido de excreção de coisas que não servem para o organismo. Eu costumo chamar de lixo líquido. Lixo líquido, exatamente. Sim. A partir do momento que essa pedra obstrui o fluxo de eliminação, isso fica retido e o organismo começa a reabsorver tudo isso. E aí a ureia e a creatinina aumentam, que também potássio aumenta, e o potássio pode causar arritmia a ponto de ser fatal. Ácidos do coração parar. Exato. Ácidos aumentam. Então é muito importante essa monitoração. Sim. Não retardar para levar ao médico veterinário quando você percebe que algo parece não estar bem. Qual é o sinal de que a pedra parou e obstruiu? O principal é dor, né? Dor. Então o animal tem muita dor na região abdominal, às vezes ele chega até a ficar com as costinhas arqueadas, né? E esse paciente ele vai começar a ter apatia, né? Então ele vai diminuir o apetite, muitas das vezes, pode até gerar vômitos, né? Sem falar na dificuldade, né, de urinar. Daí a dificuldade de urinar vai depender de onde essa pedrinha parou. Exato. Né? Então pode parar na uretra, que daí esse animal não urina às vezes quase nada, que chega caso que não urina nada, mas se parar no ureter normalmente é uma dor abdominal muito grande. Então esse paciente mais quietinho, mais apático, não come tanto, né? Gato parou de comer, você tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta, né? Tem que ficar... É muito fácil quando eles param e ficam na posição de fazer xixi e estão te mostrando assim, ó, tô tentando fazer xixi, não tô dando conta. Exatamente. Né? Mas nem sempre é assim, né? Não. Às vezes a apatia, o vômito Sim. são os sinais únicos que aparecem. Então Sim. a gente realmente não pode negligenciar. Não, tem que levar no médico veterinário de forma urgente, né? De forma urgente. Para a gente tentar diagnosticar e tratar o quanto antes. Porque quanto mais tempo essa pedrinha ficar parada ali, o rim sofre. Rim sofre, aí a gente tem até morte de células renais, que podem trazer consequências para a vida desse animal.
Então quer dizer que uma pedra no meio do caminho pode levar, de repente, à perda da função renal. Infelizmente, sim. Né? Já peguei alguns pacientes que perderam o rim inteiro. Um rim inteirinho. E isso é cada vez mais comum em gatos. Cada vez mais. Agora, vamos fazer o papel de vilão? Vamos. Olha só, Rebeca já ouviu falar disso. Na década de 80, a gente teve o boom das rações secas. Sim. Foi uma revolução, porque facilitou a vida de muitos tutores. Eu compro a comida pronta, boto num pote e vou cuidar da minha vida. Não preciso me preocupar em o que vou dar de comida pro meu gato, pro meu cão comer. E teoricamente estou fornecendo uma alimentação adequada, balanceada. Perfeito. Qual é o grande problema? Que gato come água, não bebe água. Então, se ele não tá comendo água na comida, vai faltar água no corpo. E aí, um dos pilares da formação de cálculo é redução da quantidade de água ingerida. Sim. Então, o que aconteceu com os gatinhos que tinham cálculo? Fez um boom. Então, década de 80, década de 90, início dos anos 2000, a gente teve um boom muito grande na incidência de cálculos e obstruções urinárias em felinos. Então, é por isso que hoje esse movimento do gato come água, do ração úmida, de sachê. Várias fontes de água pela casa. Exato. Isso que você falou, né, doutor Guilherme, de se ter em cada cômodo um pote de água, para o gato ainda é mais importante. Eu jogo que é até obrigatório. É até obrigatório, né? Exato. Porque eu falo aquela coisa, ele vai andar pela casa, se ele topar com a água, ele vai lembrar de tomar água. Exato. Né? E aí, mas o mais importante também é os sachês, né? Para que ele coma essa água. Porque quando eles eram lá do tempo lá do Egito, né? Eles não tinham muita água ofertada, né? Então, eles ingeriam a água da alimentação que eles comiam, né? Então, é por isso que a gente tem que oferecer isso para os nossos animais. Então, quando a gente escuta, né, as pessoas falarem a boca miúda assim, é a ração que é ruim. Pode ser, mas não necessariamente. Não. Muitas vezes não é a ração que é ruim, mas é a falta de água ingerida. É sobre o manejo, né? Não é sobre a qualidade do alimento, é sobre o manejo. Então, a gente já começou a falar em prevenção. Sim. Então, que é o principal tratamento. Primeiro ponto, o alicerce é tomar água. Bastante. Ofertar bastante água para eles, né? E isso serve para nós também, né? O que se fala, para não ter pedra, tem que tomar muita água, tem que fazer xixi várias vezes ao dia, a urina tem que ser clarinha. Se a urina não tá saindo clarinha, é porque você não tá bebendo água suficiente. Exato. Segundo pilar de prevenção. Esse animal tem que levar, ele não pode ficar com a urina muito retida, né? Então tem que ofertar várias maneiras dele urinar, né? Então várias caixinhas de areia, vários tapetinhos, ou levar ele passear várias vezes ao dia. Exato. E o terceiro pilar de prevenção, que é diminuir a quantidade de minerais na urina. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que fazer essa análise, né, pelos exames de sangue para ver quais são os minerais que estão aumentados e aí principalmente tirar essa causa base desses minerais que estão aumentados, né? Então, por exemplo, se for a dieta, a gente tem que manejar a dieta, né? Então, a gente teve caso que foi com você, né, professora, que a causa era o pote de água que ele bebia. Era um pote que tinha... De barro. Um pote de barro, né? Eu até falei assim, nossa, foi Dr. House isso, né? Foi Dr. House. Ela adora. Ela pegou e descobriu, a professora descobriu que era o pote de água. Então, a gente tem que tirar essa fonte, né? A gente tem que dar algum jeito de balancear esses minerais, né? E aí vai depender da causa base. Exato. E água mineral? A gente já falou disso, Rebeca. A gente tem um episódio inteiro que a gente fala só de água, formas de ofertar a água, tipos de pote, tipos de água. Gente, quem não assistiu esse episódio, volta lá e assiste, porque esse episódio é essencial para a saúde, né? Então, água mineral para paciente que tem cálculo é proibitivo. Exatamente. E o tal do chá de quebra-pedra? Famoso chá de quebra-pedra. Chá de quebra-pedra, chá de salsinha. Que mais que é chá diurético? Hoje tem várias formulações, Espinheira né? Santa. Então, Cavalinha. né? O chá de quebra-pedra, eu vou falar, eu gosto. Né? Eu gosto de ofertar para os animais que não traz nenhum mal a eles, né? Vai fazer só que eles tomam mais água e urinem mais, que é o que a gente quer.
que é o que a gente quer, né? Então, só tem que tomar cuidado com algumas plantas são tóxicas, verifique antes, né? Mas o chá de quebra-pedra, eu prescrevo para meus pacientes. Mas ele quebra a pedra, doutor Guilherme? Não é que ele quebra a pedra. Queria que fosse, seria muito mais fácil a nossa vida, né? Mas ele não quebra, ele ajuda o cálculo não formar mais, né? Então, ele não aumentar de tamanho, tá? Mas, por exemplo, sem cálculo de oxalato e cálcio, ele não vai quebrar. Então Não vai pode quebrar. tomar chá. Pode, Na verdade, pode tomar água. Sim. Né? E o chá Sim. nada mais é do que a água se utilizado um princípio ativo que não faça mal, que não animal. seja tóxico. Exatamente. Se o meu animalzinho não bebe a água, então eu vou fazer ele comer água. E se ele não come água, eu vou fazer ele precisar de mais água. Então, uma das estratégias é a atividade física. Sim. Então, quando a gente faz esse paciente se movimentar, então sai caminhar, estimula a brincadeira, brinca com eles, faz com que eles gastem a água ali na atividade e aí sintam sede, vão lá e bebam mais água. Sem falar que durante o passeio, durante a brincadeira, dá uma vontadezinha de fazer xixi, eu vou lá e Sim. alivio. Então, a atividade física é um ponto importante na prevenção de cálculo urinário. Com certeza. Não só para prevenção, mas como a saúde geral do animal, né? Exato. Mas então a gente tá falando que não precisa de dieta para cálculo? Precisa, às vezes a gente vai ter que entrar, né? Eu tento evitar, porque a gente pega muito na rotina, tem cálculo, é dieta, é ração urinária na hora, né? Mas esse não é o que a gente tem que entrar de primeira, porque a gente tem que descobrir a causa, mas às vezes ele é um excelente adjuvante para a gente auxiliar no tratamento, né? Então, às vezes a gente tem que entrar com a dieta, mudar a dieta do paciente, para que esse tratamento seja mais eficaz. Vamos finalizar a nossa ideia e fazer o nosso momento repete, ok? Exatamente. Então, olha só, a dieta sim é importante, Sim. mas não é uma dieta que você tem que manter para o resto da vida. Por isso, da importância de descobrir a causa. Quando você descobre o porquê esse excesso de minerais está na urina, você consegue trabalhar com essa causa em busca do equilíbrio, da cura, do controle da doença. E aí sim você vai determinar uma dieta específica e não necessariamente a ração urinária ou a ração para cálculos, porque essas rações têm um alto teor de gordura e aumentam muito a chance do desenvolvimento das dislipidemias, que a gente falou isso no episódio de obesidade, né, Rebeca? Que é o aumento do colesterol, o aumento do triglicerídeos e da obesidade. Então, não é dieta para manter para o resto da vida, Sim. certo? Acompanhado pelo médico veterinário o tempo todo, né? Exato. Não às vezes eu pego o animal com 2, 3 anos de dieta urinária e não tem mais cálculo, mas eles estão com vômito, diarreia, obesos, né? Então tem que tomar cuidado, tem que tomar bastante cuidado. O veterinário que sempre vai explicar isso para melhor acompanhamento quando parar. Quando parar também isso é muito importante. Exatamente. E aí, vamos fazer o nosso momento repete? Vamos. Gui, o momento repete é o seguinte. É o momento em que a gente repete as informações importantes para que o tutor que está nos ouvindo não saia desse episódio sem saber. Informações essenciais. Então, primeira delas. Se o meu cão e o meu gato começaram com sinais de... Vamos lá. Com sinais de sangue na urina, dificuldade de urinar, né? Dor. Levanta e faz xixi, levanta e faz xixi. Eu com muita dor na urina tenho que levar no veterinário. Ficou muito tempo na posição, só gotejando ou não saindo nada, corre, porque pode ser obstrução. Sim. Uhum. Segundo ponto, chegou ao veterinário, existem exames que são primordiais ou diagnósticos. E esses exames são ultrassom abdominal, radiografia abdominal e o exame de urina. Não deixem de exigir do veterinário que está atendendo o animal de vocês, caso ele não peça, né, sobre o exame de urina. Baseado no que a gente conversou aqui, é fundamental, porque não necessariamente tem infecção associada. E aí, não tendo infecção, não há necessidade alguma de se utilizar antibiótico. O exame de urina, às vezes, ele traz mais informação que o exame de sangue. Exato. É comum o tutor chegar pedindo, né? E o exame de sangue, doutor, exame de sangue? O exame de urina, para esse paciente, ele vai ser muito mais importante que o próprio exame de sangue. Né? Então, tem que falar para o veterinário que você quer o exame de urina também. É uma conduta que tem que ser feita. Feito isso,
vai ser decidido se esse paciente precisa ir ou não para a cirurgia. Independente disso, precisa descobrir o motivo pelo qual esse animal está formando as pedras no caminho e lançar mão de recursos preventivos para que isso não volte a acontecer. Exato. Sim. Então, conforto do paciente, restabelecer fluxo, porque a urina é lixo líquido que tem que ser eliminado. O conforto, a gente fala em analgésico, anti-inflamatório. E o anti-inflamatório não é proibitivo para quem tem doença renal, mas precisa ser prescrito com parcimônia pelo médico veterinário. Sim. Certo? E aí sim vai-se para a decisão de operar ou não, Sim. em que momento fazer isso. E tirei a pedra. Análise de cálculo. Perfeito. Por que eu preciso analisar? Para estabelecer o tratamento preventivo. Quanta informação! Foi muito. Passa rápido, né? Passa, o tempo voa aqui, Gui. Daria pra falar tanta Se coisa. deixar, a gente fica horas falando de um único tema. É. Mas nós precisamos encerrar o nosso episódio, que foi uma delícia, riquíssimo em informação. Informações. Doutor Guilherme, que delícia ter você aqui. Muito obrigado. Mas eu quero que você fale para os nossos iluminados em casa, e se você quiser, direto para eles, como que eles te encontram se eles quiserem marcar uma consulta com você. Hoje eu até falo que a gente quase com essa necessidade das redes sociais, né? Podem me encontrar nas redes sociais, a gente vai deixar o meu arroba ali, né? Que essa acho que é a principal forma de comunicação hoje, né? Então, eu dou aula em universidades, então pode procurar nas universidades, que também estão inscritas nas minhas redes sociais, né? Mas acho que essa é a melhor forma. Pode entrar e eu respondo todo mundo, né? Se tiver alguma dúvida em relação com o seu animalzinho, pode entrar em contato comigo lá que eu vou sanar a dúvida de vocês, tá bom? A gente vai deixar a descrição ali na legenda do vídeo. Obrigada, doutor Guilherme Campos. Olha aí, pessoal, ficamos com uma porta aberta aí, né, com o doutor Guilherme. E nós gostaríamos de agradecer esse episódio, que é um oferecimento da MSD. A MSD é uma farmacêutica que se preocupa com a prevenção de doenças infecciosas, produtora de vacinas e especialmente de um dos produtos de maior qualidade que nós temos hoje no mercado, o Bravecto. Esse episódio é um oferecimento da MSD. Nós gostaríamos de agradecer a audiência de cada um de vocês que acompanha a nossa jornada aqui no Pet Doc, ansiosíssima já para o nosso próximo episódio, que também vai estar riquíssimo em informação. Não esquecendo nunca, doutora Rebeca, que o Pet Doc está aqui para informar e lembrá-los que bicho é bicho, Gente é gente. mas bicho e gente é família. Obrigada pela audiência, pessoal.